Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais uma vez aqui, né? Estamos no nosso processo, né? De falas e de entendimentos, né? Sejam bem-vindas, bem-vindos, né? Mais uma vez. A gente vem falando das questões ligadas ao processo de proteção energética, né? E a gente falou agora, por último, dessa coisa da conexão espiritual. Ah, e aí vem uma indagação que é assim, né? Vamos indagar um pequeno pensamento, né? E isso serve para todas as linhas, né? Qual foi a primeira linha do Oriente que, porventura, né, consagrou alguma coisa aos seus ancestrais? Qual foi a primeira linha do Oriente que, porventura, né, consagrou alguma coisa aos seus ancestrais? Eu não sei. E se alguém aí souber, né, de preferência, comente, né? Mas vamos continuar a indagação, né? Vamos continuar o pensamento. Qual foi a primeira tribo, etnia ou grupo no continente africano, né, a fazer alguma consagração ligada ao espírito, ou ao campo espiritual, ou algum campo entendido como um campo mágico, ou ao mundo espiritual? Alguém sabe? Qual foi a primeira tribo indígena americana, norte-americana ou da América do Sul, né, a consagrar ou a fazer uma conexão com o mundo espiritual? A verdade é que a gente não tem como ter essa informação exata, né? Tem um entendimento que eu já ouvi, né? E aí funciona assim. Os primeiros, os primeiros grupos, né, tem a ver com aquilo que era chamado de pau falante, né? E aí, quando se queria abrir uma fala, quando se queria abrir um entendimento a respeito de algo, se reuniam, né? Nesse caso, os homens da tribo, né? Lógico que a gente está falando de um rito masculino, né? De uma função, né? De um patriarcado, né? Mas funciona aqui para o nosso entendimento, né? E aí se reuniam os guerreiros, os homens, faziam uma roda, né? Talvez o xamã, o pajé, ou o líder religioso, né? do grupo, né? O feiticeiro do grupo, enfim. E aí se entendia que a pessoa que podia falar era aquela que tinha uma madeira, um pedaço de pau na mão, né? E que era chamado o pau falante. Então, só quem estava com aquele, como se fosse um microfone, só quem estava com aquele elemento poderia falar. E era entendido que era um ato de respeito. Mas como é que esse guia espiritual chegou nessa conclusão de que o pau tinha um poder, né? Que tinha uma madeira lá, um elemento que energeticamente simbolizava algo, né, místico? O primeiro entendimento disso ocorre quando, um belo dia,
né, acredita que se deu desta forma, caiu um raio, né, numa árvore ou num pedaço de madeira, enfim, algo que já estava, enfim, né, ali, um elemento já tinha sido desagregado, né, algum elemento vegetal, cai um raio, e aí isso gera fogo, né? E aí um dos primitivos, algo, enfim, né, algo nesse sentido, o sujeito foi lá, né, colocou a mão, puxou e viu que na ponta tinha fogo, né? Se entende que provavelmente o primeiro a fazer isso, como não sabia que o fogo queimava, ele provavelmente colocou a mão na brasa, a mão naquela madeira quente, e deve ter se queimado, né? E deve ter dado um grito. E aí veio um outro, vendo aquilo, testemunhando aquela cena, pegou na ponta que estava fria, na ponta que não tinha calor, e se entendeu que aquele elemento tinha uma força, né? Que se encostasse aquilo nas pessoas, ia queimar, né? E que aquele fogo, aquela fumaça, né? Atribuía àquela pessoa, naquele momento, um certo poder. Então, passou-se a entender, né, nas reuniões, que a pessoa que tivesse com aquilo era a pessoa que tinha o chamado pau falante, né? Por quê? Porque aquele elemento era um elemento, né, por algum motivo de conexão, né? E pelo que eu entendi, pelo que eu vi, né, eu suponho que funcione assim, né, na minha ignorância, num dado momento não precisava mais aquela madeira ter fogo. É entendido que aquele elemento era um condutor do fogo e que aquele elemento, então, tinha que ser respeitado pelos humanos, né? Ou seja, se depositou ali uma energia, mesmo que a gente diga que não necessariamente um entendimento de que havia ali um elemental, mas se entendeu que aquela madeira, aquele pau, né, deveria atribuir ao seu portador a condição da fala. Então, isso se transformou no que é entendido, né, ou no que foi entendido pelas culturas antigas como pau falante, né? Então, esse patriarcado, esses homens, quando se reuniam, né, e queriam dar a alguém a condição de falar, era dado aquela madeira, um pedaço de pau para aquela pessoa, e só aquela pessoa podia falar. Por quê? Porque é como se aquele elemento tivesse nele consagrado a energia de conectar com o fogo, consagrado naquele elemento a energia de ativar uma força que estava para além da força física dos homens, dos caçadores, e para além, né? O fogo foi entendido como o primeiro elemento, né, de conexão com o plano espiritual, né? Porque tudo que o fogo toca, com que o fogo se conecta, né, tudo que a gente tocar fogo, passa por uma transformação, passa por uma outra coisa, né? Então, essa energia, essa frequência, gera para o portador deste elemento, no caso da madeira, né, gera uma respeitabilidade e gera, possivelmente para aquela pessoa, a condição de estar em contato, supostamente, com o sagrado dela, né? Então, quando a gente fala de intenção, quando a gente fala do entendimento do que é sagrado, isso depende daquilo ser consagrado. Então, acontece, aquele pedaço de madeira
de alguma maneira, aquele pau falante, ele foi consagrado para se entender que ele deteria um determinado poder, o poder da fala, por exemplo, né, neste caso, ou o direito da fala, neste caso. Então, o que acontece, o que ocorre, o que se desdobra aí, na verdade? Tudo que a gente vai usar, tudo que a gente vai portar, tudo que a gente, de alguma maneira, vai utilizar com uma função de espiritualidade, né, convencionado para a espiritualidade, deveria ser, de algum modo, consagrado. Porque quando você consagra algo, você está sacralizando aquilo. E ao tornar aquilo sagrado para o inconsciente e para a atitude consciente, a nossa atitude consciente, aquele elemento vira um portal, vira um elemento, vira uma chave que reforça a nossa intenção, que vai configurar a reverberação da frequência da nossa intenção. Então, a gente pode consagrar tudo. Vou dar um exemplo bem tosco aqui. A gente pode consagrar uma lapiseira para escrever ou desenhar alguma coisa a nível de trabalho. Tá, mas como assim? Ué, seu trabalho não é algo sagrado? Por que você não... Sagrado, sobretudo, se paga as tuas contas, né? Vamos lá, né? Exemplo bem simples, né? O que paga as tuas contas não é sagrado para ti, são só objetos. Até os remédios que você compra na farmácia, inclusive. Né? Tudo bem, né? A gente pode dizer que vai ter o tal do efeito placebo, né? Mas assim, se você já comprou um remédio na farmácia, sabe que ele tem uma função, olha, a melhor coisa que tu pode fazer é, pelo menos mentalmente, abençoar. Porque quando você abençoa, você já está consagrando aquele remédio. E a mesma coisa acontece num banho de ervas. A mesma coisa acontece, ó, num processo de defumação. Antes da gente acender enfim, esse emaranhado de ervas, o ideal seria fazer uma imposição de mãos aqui, mentalizar, conversar com a planta, conversar com o elemental aqui, e consagrar esta energia para o bem, para a cura, para a elevação e para a ativação de todas as funções correspondentes àquilo que diz respeito a esta planta, a estas ervas. E quando a gente consagra, isso nos coloca em conexão automática toda vez que a gente intenciona. Então, se eu consagrei este elemento, toda vez que eu pensar em pegar o isqueiro, que eu pensar em ativar o fogo para fazer a fumaça aqui, só de pensar em pegar o isqueiro, isso aqui já está funcionando. Isso aqui já está reverberando. Porque tem algo dentro de mim que se conectou com isso. E aí, este elemento, uma vez que ele está consagrado, ele reverbera através da minha intenção. Então, toda vez que eu intencionar, ele vai reverberar. E essa reverberação, essa consagração, é o que torna o ato, por exemplo, de defumar
também algo sagrado, também uma forma de bens.